A paz de Cristo. Juízes, capítulo de número 3, versículo 5, diz assim: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus, e aveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Terminamos o livro de Josué e no início aqui do livro de Juízes vem falando das conquistas pelas tribos, fala que consultam ao Senhor e o Senhor fala quem subirá para pelejar. Judá foi escolhido para pelejar. No capítulo 1 já começa falando isso. No versículo 4, subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E aí começa com a história de Otoniel. Ele conquista Debir e Otoniel, interessante que ele era da família de Caleb, e Caleb falou: quem conquistar essa cidade, darei minha filha. E Axa, filha de Caleb, foi dada para Otiniel. E aí Israel foi conquistando outros territórios. Só que no 27, versículo 27 do capítulo 1, diz que a partir do 27 fala que dentre cada tribo eles não conquistaram determinados territórios. Por exemplo, no 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Bleão. Aí vamos lá, aqui no 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat. Aí no versículo 34, vem falar assim: os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Ou seja, os filhos de Dan foram expulsos da terra que eles receberam do Senhor. Por quê? Porque eles não expulsaram quando deveriam expulsar o mal do meio deles. Ora, meus amados, a gente recebe a bênção do Senhor e o Senhor fala: olha, faça isso, isso e isso com essa bênção, assim e assim. E a gente não faz. Será que a gente vai continuar com aquela bênção? Será que aquilo que o Senhor nos deu, a gente desobedecendo e fazendo ao contrário, será que a gente vai continuar com aquilo ali? Foi o que aconteceu com Israel. Israel, ele não fizeram o que o Senhor falou. No capítulo 2, ele já inicia a narração: um anjo subiu de Gilgal a Boquim e disse: olha, do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ou seja, Deus ele não volta atrás naquilo que ele fala. Aí no versículo 2, foi feito um testamento lá entre o povo e o Senhor. Aí Deus fala: olha, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Aí no versículo 2, vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Após um longo período de paz, sob a liderança de Josué, aí Josué é morto, os líderes que foram ensinados por Josué ainda estavam vivos, continuaram obedecendo, só que toda aquela geração morreu. E o povo que estava ali, eles não haviam visto os milagres do Senhor.
E aí, por deixar o mal no meio deles, eles acabaram se desviando e acabaram adorando a outros deuses. Aí aqui fala sobre a morte de Josué mais uma vez, relembrando lá do livro de Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 6, fala da morte de Josué. E o capítulo 3, irmãos, ele vem falar que Deus, ele usa, assim como usou Israel para tirar o povo cananeu e fazer juízo sobre eles, agora o Senhor, ele usa os povos pagãos para servir de juízo para Israel, porque Israel não estava obedecendo. E é triste nós vermos, após uma conquista, o nosso fracasso. E já viu que as pessoas de fora elas apontam e falam: ué, cadê aquela pessoa que estava bem, que estava com as coisas que Deus deu, e agora? Mas ninguém sabe que aquela pessoa deixou de adorar a Deus. É receber uma bênção e abandonar a igreja. É receber algo do Senhor e parar de fazer as coisas que Deus mandava fazer. Aí o povo chora. O povo chora porque acaba sendo oprimido e eles clamam por um libertador. Eles começam a clamar ao Senhor: Deus, precisamos de Ti. E nosso Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Ele é misericordioso. Ainda que nós venhamos fazer atrocidades, se nós nos arrependermos, o Senhor é conosco. E no versículo de número 9, diz assim, do capítulo 3: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, só que é mais novo do que ele. Veio sobre eles e o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Aí no versículo 11 vem falar que Otiniel ficou como juiz durante 40 anos e a terra teve paz. Quando bota um homem de Deus na frente, a terra tem paz. Quando o povo obedece os mandamentos do Senhor, a terra tem paz. Só que soube de novo, Israel passa os 40 anos, Israel mais uma vez volta, passou-se aquela geração e volta a ser servo mais uma vez. No versículo 13, vem falar assim: e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Ficaram mais 18 anos na servidão, irmãos. 18 anos sob o jugo do mal. Imagina a gente, depois de ter uma vida inteira com Deus, se desviar e ficar sob o jugo de Satanás. Só que aí, mais uma vez, Deus envia outro libertador, porque eles clamaram ao Senhor. No versículo 15 diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe enviou ou lhe suscitou o libertador. Dessa vez foi Eude. Eude, ele era um homem canhoto, filho de Gera, ele benjamita, e ele que enviava os tributos de Israel para o rei dos amorreus, ele que ia lá, dos moabita, ele que ia lá levar os tributos para o rei de Moabe.
Só que ele usou de uma estratégia. Ele, quando foi levar os tributos, ele chegou na frente do rei, ao trono, e falou: olha, eu preciso conversar com o rei em secreto. Isso vem nos contar aqui a história no versículo de número 19. 3,19 diz assim: porém voltou do ponto que estava as imagens das esculturas ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Aí ele entrou numa sala de verão, pegou um punhal que lhe havia levado e encravou no rei dos Moabitas e fugiu, e os servos dele, que ele pediu para esperar fora, cansaram de esperar e entraram e viram seu rei morto. Aí Eude, ele correu até o val do Jordão e ali nenhum deles deixou escapar. Lutou com eles, guerreou. E no versículo 30 diz: assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Aí Eude, após essa atitude de matar o rei, saiu correndo, tocou a trombeta. O povo de Israel já estava pronto para a guerra, e eles, quando vieram, eles foram e derrotaram eles ali. E durante 80 anos teve paz. E a paz em Deus. Aí depois dele, também o povo se prostituiu. Foi Sangar, no versículo 31, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Então foram esses 3 libertadores que o Senhor levantou após ter tido a desobediência do povo. E o Senhor sempre, irmãos, sempre o Senhor dá uma segunda oportunidade. Dê uma oportunidade para Deus entrar na sua vida, em nome de Jesus.